E aí, esse vídeo eu vou estar ensinando para vocês a usar o Google Documentos, ou Google Docs, como você quiser chamar. E vou estar ensinando o basiquinho dele. E é isso. Começando aqui, eu vou estar ensinando vocês a fazer uma seleção. Então, aqui eu tenho um texto que já está escrito, eu peguei ele da internet. E tem vários jeitos de selecionar, na verdade. Então, um deles é, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse no texto e arrastar ele até onde você quer e você solta o botão quando você quer parar a seleção. E ele vai selecionar toda essa área. O outro jeito é o Ctrl mais o A, então o botão Ctrl mais o A. Você vai selecionar todo o texto, inclusive todo o texto, então se tiver coisa que está aqui para baixo, você vem aqui em cima e apertar o Ctrl A, você vai selecionar todo o texto ainda. E tem o Shift mais as setinhas, então você aperta o botão Shift e setinha direita, por exemplo, ele vai selecionar todas as letras, letra por letra para a direita, até ele chegar aqui na paredezinha da direita e quando isso acontecer ele vai para baixo. Ou a esquerda, que vai fazer só o contrário, ou a setinha para baixo com o Shift também, que vai selecionar linha por linha para baixo, ou a para cima, que vai fazer o contrário. E, selecionar são esses três tipos. Agora, já que a gente sabe como selecionar, eu vou estar mostrando que para editar um texto. Então, um texto que já está escrito, você pode editar ele como você quiser. Você só seleciona a parte que você quer. Você vem aqui, se você quiser mudar o tipo da fonte, por exemplo, aqui do lado dos números, e você pode escolher a fonte que você quiser, e ele vai mudar toda a parte selecionada. Aqui nos números são o tamanho da fonte, você pode aumentar ou diminuir. Esse Bzinho aqui é para colocar o texto, a parte selecionada em negrito. O I vai colocar em itálico, que itálico normalmente você usa quando tem alguma palavra que não seja da linguagem do texto. Então, se você está escrevendo um texto em português e tem uma palavra em inglês, você pode querer usar o itálico nela. O sublinhado, que vai sublinhar toda a parte selecionada. E o mudar cor, que vai mudar a cor da letra e do sublinhado. Ou só mudar a cor da letra se você tirar o sublinhado. É importante eu dizer que todas essas quatro ferramentinhas aqui, elas funcionam em conjunto. Então você pode usar todas elas ao mesmo tempo se você quiser, sem problema nenhum. Agora em questão de formatação do texto, o que a gente tem aqui é, selecionando todo o texto, ou a parte que você quiser só também, a gente tem o à esquerda, que as linhas vão todas ficar encostadas na esquerda, e na direita elas não vão ter essa preocupação, então na direita elas vão quebrar, vão ficar esquisitinhas assim. A gente tem no centro, que não vão ficar esquisitinhos nos dois lados e vai focar em ficar alinhado no centro da página. Tem a direita, que é a mesma coisa da esquerda, só que na direita. E tem o justificado, que é o texto encostando nas duas linhas. Provavelmente é o que você está procurando, porque é o padrão. Normalmente é isso. E aqui a gente também tem o espaço entre linhas. Ele tem de padrão 1.15 e 1.5, mas se não for o que você está procurando, você pode vir aqui no espaçamento personalizado e editar o que você quer. A mesma coisa com o espaçamento entre parágrafos, você pode editar também. Espaçamento entre linhas é basicamente esse espaçozinho aqui, onde está meu mouse, entre essa linha e a outra. Acho que isso é até meio óbvio, na real. Agora, tópicos. Se você quiser criar um tópico, você pode criar. Esse aqui, por exemplo, é um tópico com uma caixa de marcação, então eu escrevo o que eu quero, eu clico aqui, ele vai acrescentar o tópico, e eu escrevo aqui logo do lado dele o que eu quiser. E esse aqui, por exemplo, eu posso marcar ou desmarcar ele. A gente tem também o tópico em pontos, que é só um ponto, ou o tópico em enumerado. Então a gente tem aqui 1, 2, 3. E é importante eu falar também que todos esses tópicos, a maneira que eles funcionam é, você escreve nele, por exemplo, aqui é o 1, e aí eu quero ir para baixo, eu quero pro 2. Eu escrevo o que eu quiser e eu aperto Enter, ele vai criar um próximo. Enter de novo. Então, peraí que eu tenho que escrever. Enter, escrever alguma coisa, Enter de novo, ele vai escrever o outro. E se você quiser parar o tópico aqui, por exemplo, eu quero parar no 3, e eu só apertar de novo, vai ficar 1 e 2 ali, e é isso. Aqui agora, para voltar, vou ensinar vocês a fazer uma coisa bem importante, que é, por exemplo, eu tenho 3 aqui, escrevi alguma coisa e apaguei sem querer. E eu precisava dele. Então, como que eu faço para ele voltar? Se apertar Ctrl mais E, ele vai dar um passo atrás do que estava antes. Então, ele vai sempre voltar um antes do que você fez. E isso até o início do documento. Então, é isso, ele vai voltando, voltando e voltando. Ele só não volta no que você já voltou. Então, você não consegue dar um Ctrl Z do Ctrl Z. Então, é bom tomar cuidado. Em questão de imagens agora. Você pode adicionar imagens no Google Docs.
Você vem na imagem que você quiser aqui, seleciona ela, copia e dá um Ctrl V aqui. Outro jeito que você pode fazer também é pegar a imagem e arrastar ela. Só segurar e arrastar e soltar. Ou você vem aqui no inserir imagem e faz o próprio upload aqui de que você quiser. E aí a imagem, por exemplo, aqui ela tá muito grande para ficar nessa página específica. Então o que eu vou fazer é redimensionar ela. A dica que eu dou é redimensionar ela pela diagonal, porque aí ela não vai ficar distorcida. Então, por exemplo, eu vou redimensionar ela aqui, agora ela cabe aqui. E se eu tivesse redimensionado ela pelo lado, ela ia acabar ficando distorcida e ia ficar assim, que provavelmente não é o que você quer. Então, acho que é bom sempre dar uma redimensionada pela diagonal em vez de pelo lado. Além disso, para finalizar, o que a gente tem aqui também é o colunas, né? Então, a gente tem o texto aqui que está em uma coluna. Uma coluna, se a gente quiser duas colunas, a gente vai coloca aqui. E duas colunas é basicamente como funciona uma revista, por exemplo, né? Então, começa escrevendo aqui e você pode colocar duas, três. Se vier aqui, você pode ver que você consegue selecionar praticamente a mesma coisa do espaçamento entre linhas, você pode fazer do jeito que você quiser. E é basicamente isso, o básico do Docs fica por aí mesmo.